Bem, bom dia a todos e a todas. Vamos dar início, então, aqui à apresentação do relatório de estabilidade financeira, que é essa publicação semestral do Banco Central, que mostra a evolução recente do sistema financeiro. Esse relatório, então, diz respeito ao primeiro semestre de 2015, então a data base, a data de corte é 30 de junho de 2015, e mostra a evolução recente, né, dos principais agregados do sistema financeiro, os principais riscos, bem como as perspectivas, né, e o grau de resistência do nosso sistema financeiro a eventuais choques na economia. Então, a gente mostra um pouco a evolução passada, situação 30 de junho e, sobretudo, as aplicações dos testes de estresse que olham para frente. Um resumo do relatório, vocês tiveram aí acesso, que é um cenário externo que continuou complexo nesse período, com dinâmicas diferentes aí nas várias economias maduras, um cenário de dólar forte, né, e muitas incertezas no mercado externo, especialmente em relação à atividade na China. Tivemos no primeiro semestre também algumas incertezas relacionadas à Grécia e sobre também aspectos relacionados a preços de commodities. No resumo em relação ao sistema bancário brasileiro é que continua apresentando níveis bastante confortáveis de liquidez, de solvência, ou seja, níveis de capital bastante adequados, níveis de provisão também bastante adequados, indicando que o sistema financeiro continua apresentando situação bastante sólida, de bastante resistência, mesmo em cenários adversos, mesmo uma evolução adversa da economia. Em termos de crédito, o próprio cenário adverso da economia levou a uma redução da própria demanda de crédito e, portanto, a redução no índice de crescimento do mercado de crédito. Nada obstante, a inadimplência teve um comportamento, digamos, adequado. A inadimplência não cresceu de forma significativa no primeiro semestre desse ano, e a cobertura da inadimplência também manteve em níveis adequados. Nós vamos comentar um pouquinho mais em detalhes aí para frente. O retorno sobre patrimônio foi bastante satisfatório, manteve, vamos dizer assim, os níveis que vinha apurando em semestres anteriores, sobretudo em função de ganhos em participação societária, que a gente está falando de seguradoras, de instituições de pagamento e outras rendas, outras receitas vindas de participação societária dos conglomerados financeiros. Também melhora na eficiência operacional, resultados de tesouraria, também favoreceram aí o retorno, e tivemos aí também alguns resultados não recorrentes que foram relevantes no semestre. Em termos de solvência, a situação é bastante confortável, bastante estável, os níveis de capitalização mantêm-se bastante altos, mesmo aplicando aí os testes de estresse e simulando uma plena implementação do arcabouço de Basileia III, bem como também desse futuro requerimento aí de razão de alavancagem. E os testes de estresse, eu vou mostrar também um pouco mais em detalhes, mostram um sistema capaz de suportar efeitos decorrentes de choques, de cenários adversos e mudanças abruptas nos principais preços aí relevantes para a economia, como taxa de juros, câmbio, mudanças no patamar de inadimplência ou, por exemplo, no preço de imóveis residenciais, que é um teste de estresse também que a gente incorporou há alguns semestres no REF. Incorporamos também a análise do que a gente chama aí de shadow banking, né? O shadow banking brasileiro, que na verdade ele tem pouco de shadow, né? Os riscos provenientes desse sistema continuam bastante limitados e conhecidos. A gente tem no Brasil uma característica que esse denominado shadow banking, em termos globais, no Brasil é bastante regulado e visível, né? E o sistema de pagamentos brasileiro funcionou também de forma eficiente e segura. Todos os testes, backtests, mostraram
uma performance bastante satisfatória. Vou passar isso aqui mais para mostrar um pouquinho aí o ambiente econômico nesse primeiro semestre, né, dólar forte, aumento do Selic, uma volatilidade um pouco maior aí ao final do semestre no mercado internacional, função de Grécia, pouco dúvidas em relação à China, mas enfim, um pouco do ambiente aí, não precisa entrar. Em termos de liquidez, o sistema manteve índice de liquidez. Esse é aquele teste de liquidez de curto prazo que a gente faz, que a gente compara exatamente a disponibilidade de ativos líquidos com uma simulação de um fluxo de caixa estressado, que é aquela simulação de uma corrida bancária, né? Então, nós, no agregado, o sistema manteve, embora com uma redução aí no semestre, mas manteve um nível bastante satisfatório. O nível adequado, digamos que a gente considera aí é 1, ou seja, você ter 1 de ativos líquidos para cada 1 de uma simulação de estresse no seu caixa. E o sistema manteve, então, no semestre, um índice de liquidez de 1,73. Então, tivemos alguma queda no semestre dos ativos líquidos, algum aumento no fluxo de caixa estressado, como eu disse, é um teste de estresse, então, com a própria, digamos, deterioração do cenário econômico, esse teste de estresse fica mais estressado. Então, embora tenha tido aí uma redução nesse índice de liquidez, ele se manteve em patamar bastante satisfatório. Esse índice de liquidez é aquele Liquidity Cover Ratio, né, de Basileia, que passará a ser um requerimento formal às instituições sistemicamente importantes. Em termos da distribuição desse índice de liquidez pelo sistema, a distribuição continua bastante favorável, poucas instituições e pouco representativas em termos de participação nos ativos totais do sistema, com índice de liquidez abaixo de 1. Né? O que não significa necessariamente problema, é um teste de estresse, mas assim, a grande parte dos ativos do sistema, né, estão em instituições que têm índice de liquidez acima de 1. Então é bastante satisfatório e não houve deterioração nesse indicador. Aqui um pouco de perfil de captação externa, a dependência do sistema bancário de fundo de origem externa continua baixa. Aqui a gente mostra essa captação externa distribuída em captações externas mantidas no exterior, onde você então não traz o risco cambial, captações que ingressam, mas estão vinculadas em geral a linhas de exportação, né, que tem aí também uma proteção natural, e o percentual que ingressam, de fato, no mercado. Então, é uma dependência realmente pequena do sistema em relação a essas linhas externas, que também não tem mostrado estresse do ponto de vista da rolagem. Né? Aí, não só até junho, mas também até do dia de hoje. Falando um pouquinho de liquidez, a gente passa a publicar também nesse REF, tem até um box explicando essa metodologia, que é esse índice de liquidez estrutural. Então, a gente passa a contar com 2 índices de liquidez, um que é esse Liquidity Cover Ratio, que é um índice de liquidez de curto prazo, que é esse que a gente já vem divulgando já há vários anos, que é o nosso índice de liquidez, que mostrei no gráfico passado, e passamos agora também a calcular e a divulgar no REF, e passamos a exigir também do sistema, isso vai ser exigir no cronograma de Basileia 3 a partir de 2018, mas a gente passa agora a publicar no REF. E o Liquidity Cover Ratio passa a ser, esse liquidez de curto prazo, passa a ser exigido, né, como eu disse, das instituições sistemicamente importantes, a partir da aprovação da resolução 4401, agora de 2015, ele passa a ser exigido a partir de outubro de 2015, passará a ser divulgado a partir de 2016. Tem uma defasagem na divulgação. E o índice de liquidez estrutural, que é esse ILE, índice de liquidez estrutural, é o nosso Net Stable Funding Ratio, que é também um indicador de liquidez que está no arcabouço de Basileia 3, porque o que se viu na crise de 2008 era que, além da questão estrutural de capital, de solvência, liquidez foi um problema para as instituições, então passou-se a exigir um índice formal, 2 índices agora, né? Então o nosso índice estrutural é esse ILE, a gente passa a publicar agora no REF, que enquanto o Liquidity Cover Ratio de curto prazo mostra a proporção de ativos líquidos para um fluxo de caixa estressado, quer dizer, para um estresse de liquidez de curto prazo, esse índice mostra
a proporção de recursos estáveis disponíveis, né, para fazer frente a ativos também de mais longo prazo. Você verifica quanto que tem de recursos estáveis no passivo para fazer frente a um ativo de mais longo prazo, né? Seja crédito, seja qualquer outro tipo de investimento, como, por exemplo, participação societária, etc. Então, esse índice mais estrutural, a gente mostra a evolução dele desde dezembro de 2011 e o comportamento dele recente. Então, o que se busca também com esse índice, o desejável é você ter alguma coisa em torno de 1, né, ou acima disso, quer dizer, você ter recursos ativos de longo prazo sendo financiados com passivos também mais estáveis, né? Então mostra também um índice de liquidez estrutural que olha ali na esquerda, bastante confortável, acima de 1, né? Então a gente vê que paralelamente ao alongamento do crédito, que é o verdinho, né, que sinaliza aí os recursos estáveis necessários, houve também um alongamento dos passivos do sistema bancário. Aqui a distribuição de frequência desse ILE também mostra que o sistema como um todo está bem do ponto de vista de liquidez estrutural, e as instituições individualmente, a distribuição desse índice também bastante favorável, quer dizer, com a grande parte dos ativos do sistema em instituições com esse ILE acima de 1. Esse é um requerimento que deve passar a vigorar como requerimento a partir de 2018. Pelo cronograma de Basileia III, a métrica final ainda não está totalmente definida, mas será mais ou menos o que nós estamos considerando aqui nesse ILE, pelas discussões internacionais. Entrando agora um pouco no crédito, a gente mostra aqui a curva de evolução do crédito. Então, aqui são valores nominais. Se a gente deflacionar isso aqui, a gente vai ver que o crédito está mais ou menos próximo de crescimento zero, ainda crescendo um pouco mais nos bancos públicos, mas também a taxas também bem já mais modestas, né? Então aqui é o crescimento nominal, e se a gente descontar a inflação, tem esse dado aí no REF, o crescimento do sistema, alguma coisa em torno de 0,9%, em torno de 1% crescimento real. Aqui, em termos de inadimplência, como eu disse, a inadimplência continua comportada, não obstante aí, a situação da economia, né? Essa manutenção aqui da inadimplência em níveis bastante razoáveis, baixos, né? Tínhamos um crescimento aí no semestre de 20 basis points. Então, essa manutenção da inadimplência, ela está associada a algumas razões. A primeira delas é que os bancos já vinham fazendo uma opção por créditos mais seguros, créditos que têm realmente uma inadimplência mais baixa, crédito imobiliário, consignado, dentre outros, né? Outra razão é que há um movimento também de renegociações, que são comuns nesses momentos. Então, os tomadores de crédito buscam as instituições para renegociar operações, e também houve um movimento de cessão para fora do sistema financeiro de créditos inadimplentes. Então, isso manteve o nível de inadimplência comportado. Em termos da pré-inadimplência, que é um dado, digamos, antecedente da inadimplência, a gente nota também patamares bastante confortáveis, algum crescimento no semestre, né? Então, podemos imaginar que podemos ter alguma pressão de inadimplência à frente, no segundo semestre, a depender das condições econômicas também à frente, mas em patamares, né, eu diria, historicamente ainda bastante confortáveis.
aqui depois. Essa questão vou deixar para voltar nisso aqui depois. Deixa eu mostrar um pouquinho só uma outra coisa. Essa inadimplência, a gente, ela mantém-se não apenas comportada, mas o que a gente tem também, do outro lado, são provisões em níveis bastante satisfatórios, bastante superiores. Então, aqui, essa vermelhinha aqui é o nível de provisões, aqui a inadimplência, e aqui o que de fato foi baixado a prejuízo. Quer dizer, então está muito, o crédito que está indo a prejuízo está muito próximo à inadimplência, né? E o nível de provisionamento em patamares bastante superiores à inadimplência. Então, o que a gente tem aqui, tem um colchão de provisão que é capaz de suportar mesmo um aumento de inadimplência. Uma outra informação importante sobre crédito, que tem sido também motivo de alguma preocupação, é a questão do endividamento da pessoa jurídica e do endividamento no mercado externo, né? Então, aqui a gente mostra a evolução do endividamento da pessoa jurídica. Aqui a gente está considerando não apenas crédito, mas também mercado de capitais, o crédito direcionado, livre e o percentual captado no mercado externo e que, portanto, digamos, tem a questão cambial a ser considerada. Então, o que a gente vê aqui é que há um aumento do percentual de participação do mercado externo no endividamento da pessoa jurídica, não em função de novas operações, mas em função da valorização do dólar ou da depreciação do real. Então, esse é um tema que a gente tem olhado com muita atenção, mas o que a gente vê é que aqui o que nós fazemos aqui é trazer essa distribuição aqui do endividamento da pessoa jurídica, digamos, no endividamento total como percentual do PIB. Então, o que a gente tem aqui nós estamos comparando dezembro de 2014 com junho de 2015. É que esse verdinho aqui é a dívida em moeda local, portanto, que não tem impacto cambial, e o restante é dívida em moeda estrangeira. E o que a gente procura identificar aqui nesse trabalho é quanto dessa dívida tem hedge, ou seja, tem alguma proteção contra a variação cambial, né? A gente já tinha feito isso, nós publicamos esse primeiro trabalho há um ano atrás, em junho de 2014. E a gente vem atualizando isso nos refs semestralmente, mas a gente acompanha isso, claro, no dia a dia. Então, o que nós temos aqui que nos traz, digamos assim, conhecimento e algum conforto? A gente vê que é uma situação sob controle. É que da dívida em moeda estrangeira, uma parte significativa é de empresa que tem um hedge natural, que são empresas exportadoras, né, ou empresas com hedge financeiro, ou empresas com ativos no exterior, então também tem um hedge em função dos seus investimentos, ou são empresas que têm a matriz no exterior e, portanto, têm o suporte de uma matriz de empresa estrangeira. Então, o que sobra desse conjunto, que seria uma dívida, eu não vou dizer que ela não seja hedgeada, mas onde a gente não conseguiu encontrar hedge, digamos, em volume suficiente. Pode até ter algum hedge no exterior, coisas dessa natureza, mas que a gente não consegue identificar aqui de hedge, é um percentual pequeno, aqui de 3,3% do PIB, né, que não tem algum tipo de hedge para essa dívida. Então, nos dá um conforto para esse assunto de um crescimento do endividamento de pessoa jurídica no exterior. Até só uma observação, esses quadros não foram distribuídos, mas estão no... Estão no REF. Estão no REF.
Muito bem. Então, retorno, né, rentabilidade do sistema, manteve aí mais ou menos um comportamento como vinha. Essas duas linhas aqui, o retorno apurado e aqui descontando os resultados não recorrentes, né? Então, o sistema continua rentável como a inadimplência também continua baixa, o sistema tem aumentado a sua capitalização também, com retenção de lucro, principal fonte de aumento do aumento que é isso aqui agora, que é a parte da solvência, né? Ou seja, então o sistema continua... Pois não. Não, eu quis dizer, eu vou falar dela aqui. Ou seja, o índice de capitalização do sistema continua bastante confortável, né? Então aqui a gente mostra o índice de capital principal, que é um capital de maior qualidade, o índice de patrimônio de nível 1 e o índice de Basileia. Quer dizer, então todos os índices continuam bastante satisfatórios. A gente tem que lembrar que a gente está num cronograma de implementação de Basileia 3, onde aumentam os percentuais que são debitados do capital, tipo créditos tributários, tem algumas regras que estão sendo implementadas, e os bancos têm mantido ou até aumentado o seu capital com exatamente a retenção de lucro. É o principal responsável pelo aumento, né, da capitalização do sistema. Então, você tem os descontos em função da implementação de Basileia 3, mas o sistema mantém e até aumenta o seu índice de capitalização. Então, o que a gente vê hoje é que o índice de capital principal do sistema ele é suficiente para cobrir todos os requerimentos de capital na regra de Basileia 3, que os requerimentos mínimos são dados por essas setinhas aqui, né? O índice de capital principal, de patrimônio nível 1 e o índice de Basileia. Então, o índice de capital principal, ele, digamos, sozinho já cumpre o requerimento, todos os requerimentos. Entrando agora nos testes de estresse, então esse aqui é o estresse feito em junho de 2015. A gente sempre utiliza aqui 4 cenários: o cenário básico, o cenário focus, e mais 3 cenários adversos: vale estressado, quebra estrutural e pior histórico. O que os testes de estresse mostram é que o sistema financeiro não apenas mostra bastante resistência, solidez, quanto também capacidade de enfrentar cenários ainda mais adversos, né? Nesses vários cenários. Eu trouxe até aqui para mostrar olhando para trás, eu trouxe aqui alguns gráficos mostrando a evolução de algumas variáveis, que são variáveis de input, né, para os testes de estresse: atividade, câmbio e desemprego. Depois eu vou mostrar como é que a inadimplência se comporta. Apenas para mostrar o seguinte: como que essa curvinha aqui verde era qual que era o teste de estresse aplicado em dezembro de 2013, a roxinha em dezembro de 2014 e a vermelhinha é o cenário agora, o cenário adverso que a gente considerou em junho de 2015. E a pretinha como essa variável se comportou na prática. Então, o que a gente está mostrando aqui é que os cenários de estresse lá de trás já simulavam situações mais adversas do que a que a gente hoje está vivenciando na nossa economia. Ou seja, os nossos cenários de estresse conseguem, digamos assim, simular situações e, digamos assim, o que o sistema hoje está sofrendo de impacto pelas condições econômicas, a gente já tinha simulado isso lá atrás, que são exatamente esses cenários. Então, aqui mostrando atividade, mostrando desemprego, como é que a gente simulava o desemprego e mensurava o impacto dele no sistema financeiro, e aqui câmbio. Ou seja, então, na verdade, a gente tinha já no passado cenários
que não eram previsões, né? Ou seja, são projeções que a gente utiliza como input para o modelo para ver como é que o sistema se comportaria nessas condições. Então, é bem adverso. O cenário também aplicado aí em 30 de junho mostra um sistema bastante resiliente, né? Então, aqui em termos de inadimplência, então mesmo nos cenários, aqui a gente aplica esse cenário de estresse macroeconômico, a gente aplica em 6 trimestres subsequentes, então aqui ele vai de junho de 2015 até dezembro de 2016, então mostra uma capacidade mostra que o nível de provisão hoje constituída, né, a gente estava aqui, o nível de provisão constituída, que é essa linhazinha amarela, seria suficiente para cobrir todas as perdas, mesmo nos cenários mais estressados até junho de 2016, quer dizer, o sistema não fazendo nenhuma provisão adicional. Aqui também, como é que se comportava a inadimplência nesses cenários de estresse lá no passado. Então, aqui em dezembro de 2013, o que nós simulávamos no nosso cenário de estresse macroeconômico era um comportamento assim, ó, da inadimplência. Aqui o de dezembro de 2014 e agora o que nós estamos aplicando hoje ao sistema. E aqui como que a inadimplência se comportou na realidade até junho de 2015. Aqui o impacto no índice de solvência de Basileia, né, dentro desse cenário de estresse macroeconômico, e aqui na inadimplência. Então, em todos os testes, quer dizer, o sistema se comporta muito bem. Essa linha amarela mostra aqui o índice de Basileia atual, estressado com o aumento da inadimplência, a gente vai dando choques. Não, isso aqui agora já é análise de sensibilidade, eu estou misturando. Isso aqui era o teste de estresse macroeconômico no índice de Basileia. Agora é a análise de sensibilidade que avalia dando choques incrementais em inadimplência, juros, câmbio e queda de preço de imóvel, como é que o sistema se comporta, né? Como é que isso impacta a inadimplência e, portanto, o índice de Basileia. Então, o que a gente tem aqui é que fazendo esses incrementos, hoje a gente está com a inadimplência aqui perto de 3, uma provisão constituída aqui, e aqui a gente vai dando choques incrementais levando a inadimplência até valores bem estressados aqui. E aqui é o que acontece com o índice de Basileia, no sistema, o percentual de instituições ou de ativos do sistema que se desenquadram, que entram em insolvência, e aqui que se desenquadram, né? Então, realmente uma situação bastante confortável. No que diz respeito à taxa de câmbio, a taxa de câmbio não impacta diretamente as instituições, porque liquidamente elas não têm exposição relevante a câmbio, e tampouco a variações da taxa de juros. Os bancos são muito pouco sensíveis diretamente a variações desses ativos, exatamente porque a sua exposição líquida é muito baixa. Então, aqui a gente faz também tanto para um lado quanto para o outro, inadimplência sempre crescendo, câmbio e juros, a gente varia nos dois sentidos e vendo qual que é o impacto disso aqui no capital dos bancos. Em termos também de crédito imobiliário, mantém-se também uma situação bastante robusta, né? Isso também a gente tem feito já há alguns semestres. Eu vou entrar agora aqui num outro assunto, que é um box também que está no REF. Quer dizer, além desses testes de estresse que a gente faz rotineiramente, a gente incorporou esse dos imóveis alguns REFs atrás, nós fizemos também, desenvolvemos uma metodologia para tentar estimar o impacto de problemas no setor real no sistema financeiro, né? A razão de a gente ter desenvolvido essa metodologia diz respeito não só à situação econômica, mas a eventos como, por exemplo, a questão da Operação Lava Jato. O que a gente procurou fazer aqui nessa metodologia? É tentar construir uma forma de mensurar o que aconteceria no sistema financeiro com um problema de magnitude no setor real da economia. Então, como é que a gente
procura fazer isso? Qual que é a implicação? Ou seja, se houver um problema de default numa empresa do setor real ou num conjunto de empresas do setor real, o que isso impacta no sistema financeiro? Esse é o objetivo. Mas para a gente chegar nisso, não basta você ver a empresa em si envolvida, você tem que ver o entorno dessa empresa. Então a gente precisava estimar, ter alguma ferramenta para estimar quais outras empresas ou pessoas e famílias também seriam impactadas pelo default de uma ou mais empresas, de um setor da economia, e para ver também o impacto desse entorno no sistema financeiro. Então, como é que nós fizemos isso? Nós procuramos criar uma medida de dependência no setor real. Como é que nós fizemos isso? Nós pegamos o sistema de pagamentos, onde trafegam os fluxos financeiros da economia real, e identificamos e fizemos uma proxy da dependência financeira, aquelas situações em que uma determinada empresa era uma origem relevante para uma outra, em termos de fluxo financeiro. Então, por exemplo, procuramos identificar, se uma determinada empresa quebra, quais outras empresas que tiveram um fluxo financeiro importante, quais foram as empresas que tiveram, nos últimos 12 meses, um fluxo financeiro relevante que veio dessa empresa. Ficou claro? Então, a partir do sistema de pagamentos brasileiro, a gente procurou identificar o conjunto de empresas que dependeriam de outra, num percentual de 25% das suas receitas, entre 25% e 50% das suas receitas, entre 50% e 75%, entre 75% e 100%, para estimar um grau de dependência. Então, a gente chegou num desenho que mais ou menos é representado por isso aqui. Ou seja, uma empresa, ela se vincula, se liga, né, a uma série de outras em termos de fluxos financeiros. Isso, então, dá uma dimensão da dependência econômica de uma empresa a outra. Então, o que a gente procurou fazer? Se uma empresa entrar em default, quais outras são potencialmente atingidas por esse default dessa empresa? Além disso, procuramos identificar o seguinte: se essa empresa entra em default, qual a quantidade de pessoas que potencialmente teriam um problema de emprego? Então, a gente procurou identificar quais eram, aí na RAIS, quais eram os empregados dessa empresa, objeto que entraria em default, e quais seriam os empregados das demais empresas que têm dela uma dependência financeira. Então, aí procuramos identificar qual que era a exposição dessa empresa, das suas, digamos, dependentes e das pessoas empregadas nessa cadeia, procurando identificar qual que era o impacto disso no sistema financeiro. Se essa empresa, os seus fornecedores e os seus empregados entrarem em default, qual que é o impacto disso no sistema financeiro. E utilizamos, e também, além disso, o seguinte: procuramos identificar a rede interfinanceira, ou seja, se a quebra dessas empresas, o default dessas famílias, impactarem uma instituição a ponto de comprometer essa instituição financeira, qual que é o impacto que o default dessa instituição financeira tem no próprio sistema financeiro, que é, digamos, essa rede interfinanceira. Quer dizer, então, um problema na economia real se espalha, qual que é o impacto disso no sistema, e se alguma dessas empresas financeiras, bancos, cooperativas, etc., se elas defaultarem, que outras empresas financeiras poderiam sofrer impacto disso. Certo? E aplicamos essa metodologia no caso Lava Jato. Então, a gente pegou todas as empresas citadas, envolvidas nesse caso, e procuramos simular o que aconteceria se essas empresas entrassem em default, né? Então, é um trabalho complexo, porque envolve a identificação de todo o grupo econômico dessas empresas, que são empresas, em geral, bastante complexas, o potencial contágio desses grupos econômicos, em termos de fornecedores, pessoas, famílias, e a exposição que essas empresas, fornecedores, famílias, têm no sistema financeiro e o impacto potencial que isso pode ter. Então, aí, evidentemente, que a gente utiliza
além dessa descrição do grupo econômico, das exposições, dos fluxos de pagamentos, o que a gente utiliza aí, a gente faz uma série testa uma série de hipóteses. Se parte dessas empresas quebrar, se o total dessas empresas quebrar, e por aí vai, né? A gente identificou nesses grupos econômicos grupos mais e menos, dependentes. Então, a gente construiu um grupo, digamos que a gente chamou de um grupo mais vulnerável, constituído ou por empresas fortemente dependentes da Petrobras, ou que já tinham algum pedido de recuperação judicial, ou que já tinha algum default registrado, enfim. Criamos um grupo de empresas mais vulneráveis e o grupo total de todas que, de alguma maneira, poderiam ser atingidas ou poderiam ter nessa situação da Lava Jato. Então, isso aqui descreve essa metodologia. Grupos econômicos, então, que envolve a definição desses grupos econômicos, e, como eu disse, a definição dos grupos mais vulneráveis, são aqueles que mais diretamente impactados pela situação, porque você tem alguns grupos econômicos que a dependência, digamos, de Petrobras ou do setor óleo e gás, etc., é muito pequena em relação ao conjunto dos seus negócios. Então, a gente definiu os grupos mais vulneráveis, identificamos do total e dos grupos mais vulneráveis o potencial contágio em termos de economia real e também em termos de pessoas ligadas às empresas, emprego, etc., tanto nos grupos econômicos quanto no seu entorno, verificando então também o contágio que isso teria no sistema financeiro e, no eventual contágio no sistema financeiro, o contágio potencial interfinanceiro, que é o problema de uma instituição gerar um problema, propagar isso no sistema. Utilizando várias bases de dados, como o próprio SCR, ROF, as câmaras de liquidação, o Sisbacen, RAIS, etc. E tal. E qual que é a conclusão desse trabalho? É que o sistema financeiro ele tem condições de absorver mesmo choques bastante grandes, situações bastante extremadas em relação à Lava Jato. Isso, evidentemente, tem um impacto potencial, um default do conjunto ou da totalidade dessas empresas tem impacto relevante no sistema, do ponto de vista de retorno, de rentabilidade, de resultado, podem comprometer, mas o sistema financeiro tem uma solidez, tem buffers de proteção suficientes para, digamos, enfrentar mesmo situação bastante, mais radicais, né, desse caso Lava Jato. Então, esse é um box que a gente acrescentou, porque eu acho que esse é um tema, sem dúvida nenhuma, de importância do ponto de vista de estabilidade, é uma preocupação não só doméstica, mas também de agências e internacionais. Enfim, eu acho que mostra uma capacidade grande de absorção do sistema. Como eu disse, não é um caso, não estou aqui minimizando o problema nem a situação, mas diria que o sistema financeiro tem, sim, buffers de proteção para sobreviver e enfrentar esse cenário adverso, macroeconômico, e também esses eventos, digamos, não econômicos que estão aí no nosso cenário atual. Acho que travou aqui com o negócio foi tão... Mas acho que esse era o último slide. Então, é isso. Fico à disposição aí para... Alex levantou a mão lá primeiro, depois Célia. Você.
considerado como um ativo, como uma captação estável, depósito de poupança. Aí eu queria entender a lógica disso, se a gente considerar que nesse ano a gente viu que esses recursos não são estáveis, a gente teve uma fuga em massa da poupança, o Banco Central teve que liberar compulsório, e se a gente olhar as crises de sistema de poupança e empréstimo, a gente vê que muito na Americana e muitos exemplos na história que mostram que esses fluxos não são tão estáveis assim para financiar. Então, por que esse critério? Eu queria entender melhor isso. Com relação à distribuição a quanto das empresas com dívida no exterior que estão com hedge, só 3,3% não estão, ou não está identificado. Eu queria entender qual foi o efeito, se os senhores conseguiram medir o efeito desse programa de fornecimento de hedge nesses indicadores. Me parece que o programa é bastante grande, e eu não estou vendo esses números aqui, pelo menos eu não consegui identificar, me parece que não fez uma grande diferença, pelo menos nesse semestre, que se isso está tendo impacto, se é possível medir isso. Sobre o teste de estresse da Lava Jato, eu fiquei aqui com uma dúvida, duas dúvidas. Primeiro, se os senhores consideraram explicitamente a possibilidade, a hipótese de um default da Petrobras, se isso está incluído dentro dessas simulações ou isso foi deixado de fora. E eu queria, assim, sem desconsiderar o estudo, que é bastante abrangente, a gente vê que é um trabalho minucioso, mas eu queria entender se é possível afirmar que o alcance de um evento como esse seria só localizado, né? Porque você pode seria tão localizado como esse trabalho tenta mapear, já que o contágio se dá de outras formas, não com relações diretas, né? Mas você tem um contágio, por exemplo, se a Petrobras está envolvida, você tem um contágio fiscal, na economia real. Esses eventos não acontecem de forma isolada. Você tem um problema de assimetria de informação, de travamento de liquidez. A gente vê o caso do Lehman Brothers, que detonou toda a quebra lá nos Estados Unidos. E foi um caso, é claro que tinha um problema por trás, mas foi um caso, quer dizer, o mercado não tem a informação que o Banco Central tem sobre isso, e isso gera um impacto na economia real. Então, esses impactos se somam e, no final das contas, o sistema financeiro provavelmente não tem capacidade de lidar com isso. São essas questões. Só um pedido que as pessoas falem o microfone e se identifiquem, porque isso está sendo transmitido ao vivo. Bom, vamos lá. Começando com a questão do índice de liquidez. Houve uma redução do índice de liquidez agregado, mas ele continua em patamares bastante confortáveis, né? Então, eu acho que são variações normais, nada que sinaliza qualquer problema. E o sistema está muito líquido, realmente não há nenhuma... É um teste de estresse, então, na verdade, não é uma situação em que os bancos estejam submetidos a ele, então a gente tem realmente um volume de ativos do sistema muito pequeno, digamos, em instituições que têm esse índice de liquidez, como eu disse, é um teste de estresse abaixo de 1, é muito pequeno. E isso não significa que são instituições que têm ou que terão problemas de liquidez, né? Porque isso aqui, na verdade, como eu disse, a gente simula uma situação de estresse de liquidez, ou seja, em que há um fluxo de caixa estressado. Então, é um índice bastante confortável do ponto de vista de liquidez. E a representatividade dessas que permanece abaixo de 1 realmente é muito, muito pequena. E a gente olha esse índice de liquidez, a gente olha de forma agregada, a gente olha isso instituição a instituição. Aqui a gente apresenta de forma agregada, a gente olha de instituição a instituição. Então, se tem alguma instituição que tem uma questão de liquidez
que inspira cuidado, que não seja fruto de uma política própria. Tem instituições que trabalham numa linha mais limitada de liquidez, até porque tem fontes externas, às vezes instituições estrangeiras, coisas dessa natureza. Mas se alguma instituição individualmente tem algum problema de liquidez, isso é tratado do ponto de vista microprudencial pela área de supervisão bancária, né? Então, no agregado está bem, e de forma isolada, olhando as várias instituições, a situação de liquidez é bastante confortável e bastante adequada. Em termos da poupança, o depósito de poupança ele é estável tradicionalmente. E mesmo quando a gente vê em alguns movimentos, por exemplo, elevação de taxa de juros, há uma migração da poupança para outros fundings, para outras formas de funding, alguns também estáveis, como letras de crédito, letras financeiras, coisas dessa natureza. O depósito de poupança, somando o volume de depósito mais a rentabilidade, etc., ele tem uma estabilidade bastante grande historicamente, mesmo que em momentos de aumento de taxa de juros haja algum movimento de saque. Mas você tem mas é um recurso bastante estável. Tem algumas evidências também de que boa parte dos saques da poupança vem, digamos, de novos investidores na poupança que migraram para a poupança em função da alta rentabilidade da poupança em momentos anteriores de taxa de juros baixa. Quer dizer, então, o depositante tradicional da poupança, a poupança continua sendo uma fonte de captação e uma alternativa de investimento bastante utilizada, e bastante utilizada por depositantes tradicionais, pessoas físicas, famílias. Então, parte desse movimento de saque, né, ele se dá nas faixas de, digamos, novos entrantes da poupança, que em períodos em que a poupança apresentava uma rentabilidade comparativamente alta, acabaram migrando para essa forma de aplicação. E evidentemente que nesse cálculo desse índice, a gente segue um padrão metodológico universal, né, para considerar, além do próprio histórico desses agregados aqui, a gente segue padrões internacionais até para ter comparabilidade, né? Mas, mesmo tendo esses saques recentes da poupança, isso não muda a perspectiva da poupança como um funding bastante estável ao longo do tempo. Em termos da dívida externa, a nossa avaliação é que, sem dúvida nenhuma, o programa de swap é extremamente importante como um programa que que oferta, né, hedge cambial para a economia como um todo. Ela tem atingido tanto empresas quanto investidores internacionais. Então, a nossa avaliação em relação ao programa de swap, onde esse é um programa que visa fornecer hedge cambial para a economia como um todo em momentos de volatilidade e de estresse, de ajustes. Então, o programa tem funcionado bem e essa situação que mostramos da proteção das empresas, seja por hedges naturais, seja por hedge financeiro, acho que espelha bem que essa proteção que tem sido fornecida, ela tem ajudado, tem permitido reduzir os riscos de descasamento de dívidas de empresas brasileiras, tanto quanto de investidores aqui no Brasil. Tanto que a gente não tem visto, a gente tem visto esse volume de hedge, essa proteção no setor real, e tem visto um comportamento de fluxo bastante favorável do ponto de vista de investimento externo. Então, a avaliação que a gente faz é que é um programa não só bastante importante, bem sucedido, quanto extremamente oportuno para atravessar esse momento de ajustes. E acho que é um programa ele tem como lastro um ativo que são as reservas internacionais,
Então, isso dá ao programa credibilidade sobre os vários aspectos, sobre os vários pontos, né? Ou seja, tem um ativo inquestionável, né? E, do ponto de vista também da própria contabilidade do programa, tendo esse ativo subjacente, o custo desse programa é amplamente coberto pela valorização das reservas cambiais. Em relação ao teste de estresse, nesse teste de Lava Jato, nesse teste de estresse que fizemos, nós simulamos a quebra das empresas prestadoras da Petrobras, das empresas envolvidas na operação. O que quer dizer, basicamente, construtoras, não a Petrobras. Ou seja, não está ali simulado um default da Petrobras. Está simulado um default, em alguns exercícios que nós fizemos, um default de todas as empresas, que não é muito razoável imaginar que todas as empresas, todos os grupos econômicos vão quebrar, né? Mas a gente simulou até essa situação. Quebrar, eu quero dizer o seguinte, ela não pagar nada. Como se falasse assim, simplesmente destruiu todo o valor desses grupos econômicos. Não é também digamos, uma hipótese razoável, porque são grupos econômicos que têm ativos, têm valor, etc. E tal. Mas simulamos até a quebra de todas essas empresas. Mas não simulamos a quebra da Petrobras. Petrobras é uma empresa que tem dimensão sistêmica. É uma empresa que tem dimensão sistêmica, seja por ela ou por todo o entorno que orbita em torno dela. Então, esse estudo simula situações extremas de default do conjunto de empresas que estão citadas, envolvidas nessa operação da Lava Jato. Célia. Tem que falar um pouquinho. Alô, oi, Célia Fruff, do Broadcast. Eu gostaria de saber se vocês chegaram nesse box, no estudo que está no box, a calcular a probabilidade de o default ocorrer. Não, esse seria algo muito difícil de acontecer, muito difícil de calcular, porque eu não sei nem o que a gente consideraria para tentar chegar numa estimativa dessa. O que a gente faz é exatamente o seguinte, olha, se quebram as mais frágeis, quebram as mais dependentes, quebram todas, enfim, ver como é que qual é o impacto disso em termos do sistema como um todo, das instituições individualmente. Acho que todas essas hipóteses, sobretudo essas hipóteses mais extremas, elas são pouco factíveis, porque boa parte desses grupos são grupos realmente muito grandes, que têm ativos e que têm negócios fora dessa cadeia de óleo e gás, que não tem absolutamente nada a ver com Petrobras, etc. Então, são simulações bastante radicais. Agora, é muito difícil ter qualquer tipo de elemento para estimar, digamos, se há e qual seria a chance disso ocorrer. Mas ela existe no cenário, senão o BC não faria um estudo como esse que Na verdade, vamos dizer o seguinte, assim como os nossos testes de estresse, o que nós fazemos? Nós projetamos situações radicalmente complicadas para verificar qual seria o impacto no sistema, seja para a gente poder acompanhar a evolução dessa questão, seja para a gente tomar alguma medida individualmente em cada instituição ou no sistema como um todo. Né? Esse é o objetivo, ou seja, tentar identificar potenciais impactos de uma situação da economia real ou da economia como um todo no sistema financeiro. Né? Então, não é que a gente acredite que isso vai acontecer, assim como a gente não acredita que... os testes de estresse não são projeções, não são previsões, são projeções que servem de input para as nossas, até para identificar eventuais, digamos, fragilidades que precisam ser de alguma maneira endereçadas de antemão. Se é que há algo a fazer em determinadas situações, pode ser que não haja, mas enfim, para verificar qual que é o potencial impacto de que um determinado evento, econômico ou não econômico, tenha algum impacto, né, do ponto de vista da estabilidade do sistema financeiro.
Bom dia, diretor Mário Sérgio, da Bloomberg. Queria fazer algumas perguntas. Em relação à questão da Lava Jato, queria saber, vocês simularam a quebra da Odebrecht? É um grupo gigantesco, atua em diversos setores. A simulação foi feita da quebra da Odebrecht ou só de uma parte da Odebrecht? Exatamente como vocês simularam essa empresa? Saindo um pouquinho da questão da Lava Jato, eu queria perguntar, com a recente aquisição do HSBC pelo Bradesco, o que isso de alguma forma ajuda a tornar um pouco mais seguro o sistema? Você tem um banco que não estava apresentando resultados muito bons, agora entrando num outro grande grupo, isso ajuda a aumentar a segurança do sistema ou, pelo contrário, você expõe um grande banco a um risco maior pelo aumento? E queria saber também, recentemente, com o downgrade do Brasil e com a possibilidade de mais um, que faria necessariamente uma saída forte de capitais do país, eu acredito que o teste de estresse criou situações muito piores, talvez até mesmo do que as que possam ser vistas. Mas eu queria uma análise desse ponto particular, o que isso poderia impactar no sistema financeiro como um todo. É isso, obrigado. Bom, em relação à empresa especificamente, eu não vou entrar em casos específicos, não vou citar nomes específicos. O nosso trabalho, ele contemplou várias situações, considerando todos os grupos econômicos envolvidos. Então, a gente considerou situações em que parte do grupo tem problema, todo o grupo econômico tem problema. Então, tudo isso foi contemplado para todas as empresas citadas e envolvidas. Em relação ao HSBC Bradesco, não vejo nenhum impacto nos riscos agregados do sistema, nem nenhuma mudança na nossa avaliação geral sobre a robustez do sistema. Uma decisão de um banco estrangeiro, uma decisão da matriz de mudar o seu mix de investimentos, de desinvestir em algumas áreas, resolveu vender a operação no Brasil, teve muitos interessados, um banco grande no Brasil adquiriu, não vejo nada que altere a nossa perspectiva em relação ao sistema ou às instituições individualmente falando. Em relação a downgrade, eventual outro downgrade, evidentemente que os nossos testes de estresse, eles contemplam situações, não é propriamente se aconteceu o downgrade, mas a gente simula situações que poderiam ser, variáveis poderiam ser impactadas num caso como esse ou em qualquer outro evento. A gente, na verdade, nos testes de estresse, a gente estressa as variáveis do modelo e não propriamente não são fatos estilizados da economia, né? Diferente, por exemplo, da questão da Lava Jato, que a gente pegou realmente os grupos econômicos, procurou identificar casos específicos, né? Mas os nossos testes de estresse de rotina, eles, na verdade, vão estressando as variáveis e vendo o impacto disso na solvência, na liquidez, etc., dos bancos. A gente vê que o nosso sistema é muito pouco dependente de linhas externas, não tem tido problema nenhum na rolagem dessas dívidas. O que a gente tem visto, inclusive, são algumas instituições, até meio assim, se aproveitando um pouco do momento, não só do sistema financeiro, mas também da economia real, recomprando dívidas externas que ficaram bastante interessantes por conta da própria situação cambial. Então, a gente tem visto até isso, ou seja, alguma linha que tem sido descontinuada, às vezes tem sido descontinuada por iniciativa do tomador aqui no Brasil, por questão de preço. Então, tem disponibilidade de recursos, tem outros fundos, então eles sempre estão pesando isso aí. Então, não tem nenhum estresse em relação ao sistema nesse ponto de vista. Agora, o nosso trabalho é realmente acompanhar, estar olhando isso na lupa, no dia a dia, né, para identificar eventuais vulnerabilidades e, na medida do possível, tentar endereçá-las, né. Bom dia.
Eu sou Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional de um movimento social, Auditoria Cidadã da Dívida. E a minha preocupação aqui, o foco é exatamente nos impactos dessa política do Banco Central no endividamento público. Em relação ao swap, por exemplo, o senhor chegou a dizer que tem sido amplamente coberto pela variação das reservas. Ocorre que a variação das reservas é uma variação meramente contábil e quando há o prejuízo do swap, o Banco Central tem que pagar. E está pagando, gerando dívida pública, né? No caso ali do quadro, o senhor não apresentou o quadro, só apresentou a questão do RED das empresas PJ não financeira. Não apresentou das financeiras. Acho que seria importante, se não estiver no relatório, disponibilizar, porque eu acho que, enquanto aí a questão do RED para não financeiras, que o senhor apresentou, está bem reduzido, eu acho que o quadro das financeiras vai ser bem diferente, porque os dados demonstram que o prejuízo do swap nos últimos 12 meses chegou a 170 bilhões de reais, nesse ano foi 120 bilhões, né, se olharmos os resultados negativos. Então, acho que essa política está sendo muito bem sucedida para quem está usufruindo desses lucros, mas para o país ela está sendo extremamente danosa. Outra pergunta em relação à questão da dívida, o senhor não chegou a apresentar, mas está aqui no relatório, uma atualização da regulação de investimentos de estrangeiros em títulos da dívida. Nós estudamos essa nota que o Banco Central publicou recentemente. Houve uma classificação de uma parte de títulos da dívida interna nas estatísticas da dívida externa. E na nota, isso nós estamos falando de mais de 100 bilhões de dólares, né? Na nota, o Banco Central explicou que esses investidores fizeram o investimento em reais, e vão receber em reais. Só que lá no meio da nota está assim, e vão arcar com a variação cambial. Só que essa modificação foi feita pelo Banco Central em junho ou julho passado, retroativa a 2007. E justamente de 2007 para cá, a variação cambial deu um salto. Então, esse arcar aí na nota, na verdade, significa que eles vão receber a variação cambial, né? Eu queria um esclarecimento sobre isso. E, por último, né, eu queria saber qual é a resposta do Banco Central para o país diante dessa política monetária que visivelmente está transferindo recursos públicos para os bancos. Nós estamos num momento da economia em que nós estamos passando por desindustrialização, o comércio caindo, desemprego, o PIB encolhendo, no próprio quadro que o senhor demonstrou, tem uma queda do PIB registrada ali de 1,6%, né? E no meio disso tudo, né, queda do crédito concedido pelos bancos, do quadro que o senhor também mostrou, e o lucro dos bancos, neste ano, superou no primeiro trimestre e no segundo trimestre os 81 bilhões que eles já lucraram ano passado. Quer dizer, de onde está saindo esse lucro? Se não está saindo da indústria, do comércio, da atividade do emprego, do crédito, evidentemente está havendo uma transferência de recurso público para o sistema financeiro, e isso está se dando por essas operações de swap e principalmente pelas operações de mercado aberto, que já alcançam no Brasil quase R$1 trilhão, literalmente remunerando sobra de caixa dos bancos. Eu pergunto, né, para as autoridades aqui presentes do Banco Central, qual é a resposta que vocês dão para a sociedade? De praticar uma política monetária que está provocando um dano à economia como um todo, praticando taxa de juros elevadíssima, sem justificativa, remunerando a sobra de caixa dos bancos na operação de mercado aberto, com a desculpa de combater a inflação, e isso não combate a inflação está disparada, porque é provocada por outras coisas, operação de swap e mantendo uma base monetária mínima. A base monetária aqui no Brasil é inferior a 5% do PIB. Por quê? Se em todas as grandes economias supera, ou é perto, ou supera 40% do PIB.
não é? Injetando moeda na economia. No fim, o Brasil está sendo um país que o Banco Central não emite moeda, mas manda o Tesouro emitir título que paga o maior juro do mundo, e aí esses títulos vão gerar necessidade de ajuste fiscal, aumento de impostos, corte de gastos sociais, privatizações, sacrificando a sociedade, impedindo crédito para a indústria, para o comércio, enfim. É uma política de como quebrar o país. Bem, Maria Lúcia, evidentemente que algumas questões que você coloca, eu vou tentar passar rapidamente por elas, porque fogem completamente ao tema aqui do relatório de estabilidade financeira, mas eu vou tentar abarcá-las de uma maneira geral, discordando de boa parte das suas colocações. Em relação ao programa de swap, como eu disse, o programa de swap ele é um programa de natureza que visa proporcionar proteção, hedge para a economia, portanto é um programa voltado para a preservação da estabilidade financeira, seja do setor. Esse hedge, ele, em geral, ele vai para o setor real e para investidores, ou seja, então para proteger, para evitar que empresas quebrem, que não tenham condições de suportar esse momento de volatilidade, ou você tem uma fuga de investimentos. Então ele é basicamente um programa voltado para a estabilidade financeira. E ele tem como lastro, ele tem como ativo subjacente reservas internacionais acumuladas ao longo das décadas, dos anos, e ele se você olhar o conjunto dessas operações externas, esse conjunto de operações ele é francamente favorável do ponto de vista de resultado. Por que ele é francamente favorável? Porque a cada R$1 que se perde no programa de swap, ou que se ganha, você tem entre 3,5 e 4 de ganhos na reserva internacional. Se nós pegarmos, por exemplo, a própria avaliação que a Standard & Poor's fez recentemente, ela tratou da questão do endividamento público, citando a dívida bruta menos as disponibilidades do Tesouro. O que são as disponibilidades do Tesouro? Fundamentalmente, a conta única do Tesouro no Banco Central. A conta única ela é igualmente impactada, tanto pelo resultado do swap, quanto pela valorização das reservas. Embora a contabilização seja diferente, o impacto, ao final, do ponto de vista fiscal, é o mesmo. Tanto que a dívida líquida do país, que eu acho que é um dado bastante importante, ela recuou em agosto de 34,2% para 33,7% do PIB, exatamente em função dessa aritmética, que é uma aritmética. Então, o programa de swap é um programa que tem proporcionado segurança, estabilidade para atravessar um momento de ajustes e de desafios relevantes para a economia. E o que a gente está vendo, inclusive, quando vê a proteção que as empresas têm e quando a gente vê os fluxos internacionais, é que esse programa tem funcionado, tem preservado o país, tem preservado a estabilidade, porque de nada adianta o Banco Central ficar aqui sentado em cima de reservas e o setor real quebrar, né? Então, esse programa tem funcionado. A contabilidade é francamente favorável, exatamente por conta dos ativos subjacentes, que são as reservas internacionais. Do ponto de vista até de gestão de recursos, é um hedge também para as reservas, que passam a ser remuneradas pela própria taxa interna. E ele tem, na nossa visão, além, porque não é a função de um programa de swap dar lucro, nem tampouco a gestão das reservas internacionais dar lucro, ele dá lucro. Esse conjunto de operações ele é francamente positivo às contas públicas de uma maneira geral e ao país. É a nossa avaliação. Evidentemente que em todo
em toda decisão, sobretudo no trabalho de manutenção da estabilidade, a gente consegue olhar os resultados e ver que a economia, nada obstante todos os desafios que o país está enfrentando, está funcionando bem. O sistema está estável, não temos rupturas, não temos nenhuma situação dessa natureza. Então, está funcionando. Agora, evidentemente que em toda política, em toda decisão dessa natureza, a gente nunca tem o contrafactual. Então, não é possível você transitar por por determinadas águas. Vamos primeiro ir sem fazer esse programa de proteção cambial. Depois vamos passar fazendo. E depois, em função do resultado, vamos ver qual que é melhor. Isso não existe. Tem que tomar decisões sobre o ambiente de incerteza, visando dar, nesse aspecto, maior proteção à economia e maior capacidade de a economia enfrentar os desafios com o menor dano, com a menor perda para o conjunto da sociedade. Né? Porque uma crise financeira, uma crise de estabilidade, ela atinge todos e, sobretudo, os mais desprotegidos. Em relação à política monetária, também evidentemente discordo. A política monetária ela visa o combate à inflação. A gente está vivenciando um duplo ajuste de preços relativos, seja em função do câmbio, seja em função do reajuste dos preços administrados. E a política monetária, o Banco Central tem dito isso nas suas comunicações, visa exatamente conter esse reajuste, ou seja, não deixar que esse reajuste se transforme numa inflação inercial, não tem efeitos ou minimize os efeitos de segunda ordem desses ajustes. Essa política tem funcionado, isso mostra claramente nas expectativas de inflação. A inflação a gente sabe que é o pior dos impostos, sobretudo para os menos favorecidos e os menos protegidos, e a política monetária tem endereçado essa questão da inflação, tem obtido ganhos bastante significativos nessa questão. Então, eu acho que, na minha visão, digamos, a caixa de ferramentas do Banco Central ela é grande, ela é ampla, ela tem sido utilizada. Acho que estamos aqui para cumprir esse papel, mas, evidentemente, cada ferramenta também tem a sua função. O Banco Central não aperta parafuso com faca, aperta parafuso com chave de fenda. Faca é para cortar. Então, temos vários instrumentos e eles são utilizados para cumprir e atingir os objetivos macro da estabilidade na economia. Então, evidentemente, o país está enfrentando desafios que vêm do ambiente externo, que vêm do ambiente doméstico, e o que a gente tem dito, e a principal mensagem aqui, é que nós temos um sistema financeiro que será certamente um elemento de robustez, de ajuda e não de aumento de fragilidade da economia como um todo. Eu teria que pegar de novo essa norma, que eu imagino que seja uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Eu quero crer que o que está dizendo ali é que, na medida em que uma dívida ela é tomada em reais e paga em reais, a variação cambial é por conta do tomador. Ou seja, e, portanto... Não, mas se a variação, ou seja, se ele está tomando, se ele está aplicando, se um investidor vem ao Brasil, traz recurso, transforma ele em reais, faz as suas aplicações aqui, ele tem duas opções: ele toma o risco cambial ou ele faz um hedge, seja lá como for. Se ele não fez um hedge, se ele transformou isso em reais, e aí o câmbio flutuante é a nossa principal linha de defesa, e a primeira linha de defesa, ao sair ele vai levar menos dólares do que quando ele entrou. Normal, o câmbio flutuante. Esse digamos, um mecanismo de ajuste bastante poderoso e é a primeira linha que permite, digamos assim, o equilíbrio das contas, sobretudo das contas externas, em ambiente de variação do câmbio. Diretor Eduardo Cúculo, da Folha. Em relação, voltando ali ao box da Petrobras, vocês apresentaram no final do estudo apenas dois números ali, que seria o desenquadramento no cenário mais severo e no menos severo. Eu queria saber se vocês não poderiam apresentar os outros números, quantas empresas diretas, indiretas, empregos, tem em cada uma dessas simulações, qual o número de instituições financeiras também atingidas direta e indiretamente,
a questão da rentabilidade, se tem algum dado que mostra qual seria, em quanto seria afetada a rentabilidade do sistema financeiro nessas duas hipóteses? Não, a gente não pretende divulgar por uma razão muito simples, porque ali são todas simulações em função das mais variadas projeções. Eu procurei mostrar aqui cenários até os mais radicais para mostrar o que seria o impacto. Mas qualquer divulgação detalhada sobre isso, ela é pouco, ela ajuda muito pouco, porque você poderia fazer as mais diversas elucubrações. Então, a nossa intenção foi mostrar o trabalho, a sua metodologia e os resultados agregados que ela proporciona. Boa tarde, diretor Antônio Timóteo, do Correio Brasiliense. O senhor falou um pouquinho sobre o impacto do dólar no endividamento das empresas, né? Isso foi motivo de declaração da própria Presidente da República. Isso repercutiu no mercado, né? E a gente vê pelos números que o senhor apresentou que há um aumento significativo desse endividamento em dólar das empresas brasileiras. O senhor fala que o senhor disse que não minimiza os efeitos disso, mas que o sistema financeiro está protegido de qualquer grande volatilidade. Agora, e as empresas nesse contexto? Como é que o senhor vê isso? Há um risco de que as empresas quebrem? E a outra coisa em relação à inadimplência. O senhor fala que a inadimplência está controlada, mas a tendência é de alta. E se a gente levar em consideração que a gente deve ter no ano que vem mais um ano de recessão, o número de brasileiros que vai perder o emprego é enorme, né? Como é que o senhor vê isso? A gente vai ter mais inadimplência no próximo ano? Como é que o senhor está vendo isso? Isso ameaça o sistema financeiro ou não? Obrigado. Inadimplência. Bem, o que eu procurei mostrar aqui não digamos assim, é a nossa capacidade de enxergar, de ver e de avaliar os riscos. Então, não é no sentido nem de dizer, tudo bem, vai sempre continuar bem, não é isso. Ou seja, nós temos, tenho procurado dizer aqui o seguinte, nós temos um sistema financeiro bastante robusto, bem provisionado, líquido, bem capitalizado, portanto, capaz de enfrentar situações bastante estressadas do ponto de vista macroeconômico. As empresas, também mostrei que as empresas que têm dívida externa no Brasil é um número muito limitado de empresas, são empresas grandes que têm acesso a mercados internacionais, e essas empresas têm uma série de proteções, seja do ponto de vista de hedge financeiro, seja do ponto de vista de hedge natural, porque são empresas exportadoras, porque são grupos internacionais, etc. E tal. Então, ou seja, esses são elementos mitigadores de um risco. Se você chega e fala o seguinte, não, o volume total de empréstimo externo é X e não diz mais nada, isso pode ser qualquer coisa. Então, o que a gente procura mostrar aqui é que o volume e os riscos e os mitigadores de risco a essas, digamos, eventuais vulnerabilidades. Então, somente isso, né? Então, a gente enxerga essa questão, acompanha essa questão, mas vê uma série de elementos mitigadores e que tornam esse risco conhecido e controlado. Agora, e daí? O que vem agora? Vamos continuar acompanhando e vendo. Em relação à inadimplência, em relação a estresse, o que eu mostrei aqui foi exatamente isso, ou seja, nas nossas simulações, nos números que a gente utiliza para avaliar a capacidade do sistema de absorver choques, a gente utiliza cenários bastante estressados. Então, eu mostrei ali, por exemplo, em dezembro de 2013, o que nós utilizamos para dizer que o sistema tinha capacidade para enfrentar situações de deterioração econômica foi aquela curvinha verde de inadimplência. Em dezembro de 2014, aquela roxinha. E a vermelhinha é o que nós estamos utilizando agora, a database de junho de 2015. E a linha preta
como a inadimplência se comportou na frente. Então, o que está mostrando ali é o seguinte, mesmo com uma deterioração grande na inadimplência, o sistema tem buffers adequados para absorver essas perdas. Agora, isso é o que nós podemos dizer. Agora, e é o que nós podemos, de certa forma, fazer, apresentar, compartilhar, até no sentido de que os riscos não sejam superdimensionados e nem subdimensionados, né? Ou seja, para que a gente possa compartilhar essa nossa visão. O que a gente vê é que, repito, mesmo em cenários de grande deterioração econômica, o sistema financeiro brasileiro tem condições de absorver e de suportar esses choques. Eles vão ocorrer em magnitude muito maior do que isso? Eu não sei, né? Mas, e o que nós utilizamos para os nossos modelos de estresse são várias simulações, são várias projeções que consideram o pior histórico, que consideram modelos VAR, que consideram, por exemplo, a gente quebra todas as correlações que limitam as covariâncias, então a quebra estrutural. Então a gente tem realmente modelos que simulam situações bastante estressadas, inclusive utilizando os piores históricos da economia brasileira. Então, o que digo, repito, é que o sistema financeiro é um elemento da economia brasileira que ajuda nesse processo de ajuste e nessa travessia que estamos fazendo. Ele não vai ser um setor que vai aprofundar problemas ou propagar ou ampliar eventuais problemas econômicos. Ao contrário, ele tem hoje uma estrutura, uma capacidade de funcionamento bastante adequada, bastante sólida. Isso é o que temos para fazer. Sim, mas mesmo na pré-inadimplência eu mostrei que houve um pequeno aumento, mas um aumento discreto. Não tem absolutamente nada que sequer que digamos que esteja próximo a máximos históricos, nada dessa natureza. Agora, o nosso papel, o nosso trabalho incessante, incansável aqui é acompanhar esses elementos, essas variáveis, o desenvolvimento desse mercado para, inclusive, orientar, né, a tomada de decisão por parte do Banco Central e quem pode se valer dessas informações para suas próprias decisões de financeiras, econômicas. Marcela, da Reuters. Minha pergunta é um pouco em cima da do colega, sobre o aumento da pré-inadimplência, a despeito do aumento também da renegociação de dívidas. Eu queria saber quais modalidades estão impulsionando esse aumento e o que vocês veem aí para o segundo semestre em função desse movimento. Deixa eu pegar esse detalhado aí. Eu tenho esses dados por modalidade, tá, Marcelo? Eu prefiro até depois te passar com mais... te prometo passar esses dados para te mostrar como é que é o comportamento da inadimplência nas várias linhas de crédito. Deixa eu ver se tem aqui fácil à mão. Acho que aqui eu não tenho. Acho que nessas bases de dados aqui do sistema tem, né? Em princípio era para estar. Eu te passo isso aqui depois. O Paul pega depois te passa isso aqui por linha. Quais as modalidades que apresentam maior... tem aqui, ó, na página... Na parte de crédito aí do REF tem um gráfico 2312 que detalha a inadimplência por modalidades, pessoa jurídica. Então a gente tem aqui e 2311 para pessoa física, as modalidades.
Não, não mudou muito o quadro, quer dizer, a inadimplência é maior naquelas linhas realmente menos seguras, como cartão de crédito, como crédito sem consignação, crédito a consumo, bem menores no imobiliário, no consignado. Veículos fica ali no meio do caminho. No caso de pessoa jurídica, qual que eu falei errado aqui? Não, esse aqui é crescimento. Esse aqui. Em pessoa jurídica, ela é maior em empresas menores. Algum crescimento aqui em empresas grandes são eventos bem localizados, de recuperação judicial. Não há mudança no perfil da inadimplência. Ela continua mais ou menos, em termos de linhas de crédito, com comportamento semelhante. Pessoa jurídica, um pouco mais das pequenas e médias empresas. Pessoa física, cartão de crédito, crédito sem consignação, crédito a consumo. É possível saber, a respeito daquele cálculo do braço, vocês pontuaram qual seria a necessidade de enquadramento de capital. Até chegar aí, qual que é o impacto? Como é que é? Vocês apontaram que, no caso mais extremo, seria preciso 3,4 bi para reenquadrar o capital das instituições financeiras. Até chegar nesse caso mais extremo, qual que seria o impacto do default? Porque aí, na verdade, vai depender da sua hipótese de trabalho, né? Ou seja, vai, digamos, de 0 até 3,4, dependendo do tamanho do... Não, é assim, qual seria o impacto necessário para desencadear um reenquadramento do capital das instituições? Essa é a minha pergunta. Não, basta que as instituições não cumpram algum requerimento. O que a gente pega? Pega aquele default e debita aquilo no patrimônio da instituição. Quer dizer, como se a empresa não pagou, aquilo vai como prejuízo e você deduz aquilo no capital da empresa. Se ela desenquadrou, você calcula quanto que precisaria para voltar a se reenquadrar. Mas qual seria o volume? Essa é a minha pergunta. Quanto que 3,4 representa em dinheiro? Isso, exatamente. Qual que é o PR? Isso. 0,4% do PR do patrimônio. Ok? Obrigado, gente. Obrigado. Eduardo Campos, Valor Econômico. Minha dúvida é com relação a como é que está a liquidez e a saúde de pequenos bancos e médias instituições financeiras. Nas últimas semanas, tenho ouvido um zoom de mercado aí que teria alguns bancos passando por dificuldade, né? Inclusive o Banco Central pedindo para instituições de maior porte dar uma olhada com carinho em algumas carteiras que estão por aí, né? Não sei se estamos no momento do relatório de estabilidade financeira, sistema bancário, eu queria saber como está a saúde, como é que está a liquidez dos pequenos e médios bancos. A gente tem algum banco passando por estrangulamento, por algum problema, principalmente em função dessa volatilidade que foi enorme no mercado, principalmente agora no fim do mês de outubro. Obrigado. Tá. Nós não temos problema nos bancos, em nenhum segmento, nos bancos pequenos e médios. A liquidez ela está bem distribuída, não há essa questão. Eu acho que certamente não foi o Banco Central que disse para bancos grandes olharem alguma coisa, certamente não foi. Isso aí, tem algum zoom aí, pode ser totalmente infundado e não tem origem certamente nessa casa. Os bancos já vinham, de certa forma, um pouco se preparando, né, para momentos de maior estresse, em função da própria evolução da economia. Os bancos já vinham fazendo uma opção por créditos mais seguros, já vinham fazendo uma opção por liquidez, para exatamente não ter estresse em momentos de maior pressão econômica. Então, realmente não tem não existe essa preocupação com
qualquer setor ou qualquer segmento, seja por porte ou por mercado de atuação ou coisa dessa natureza. Obrigado.